Atos 12, vamos ler apenas o versículo de número 2, por enquanto. Amém? Primeiro 2. E matou a espada Tiago, irmão de Judas. Repita, notícias ruins. Repita, notícias ruins. Vem comigo, 5. Pedro, pois, estava guardado na prisão. Repita, notícia ruim. Recapitula comigo. Tiago foi morto. Chega a notícia. Segunda notícia, Pedro é preso e está guardado na prisão, também para ser morto. Segue o 5. Mas a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Independente da notícia, permaneça orando. Independente da notícia, permaneça orando. Tem corações que estão derretendo e a fé retrocedendo e as orações esmorecendo, porque as notícias ruins provocam isso. Mas essa noite é a noite de você sair daqui convicto. Eu vou continuar orando. Porque o meu Deus, se quiser, Ele só estala um dedo e muda a minha sorte. Você crê nisso, amém ou não? Enquanto você ora, Deus libera seu milagre. Repita, enquanto eu oro, Deus libera o meu milagre. Repita com convicção, olhando para alguém. Enquanto você ora, Deus libera o seu milagre. Pai amado, está aí a sua palavra. Fala conosco, nos edifique através da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Deixa a Bíblia aberta, porque a gente vai em outros textos. Se eu tiver alguém no Data Show, fique atento que eu vou citar outros versículos. Primeiro vamos falar, não de oração, vamos falar de notícia ruim. Quantas vezes você já orou por algo que precisava e ele não chegou? Um monte. Vou falar de mim, um monte. Quantas vezes você orou por algo que chegou? Eu vou falar de mim, um monte. Aí vamos fazer conta. Mais para mais ou mais para menos? Você teve mais notícia ruim ou mais notícia boa? Eu vou dizer para você, eu estou mais para notícia ruim. Às vezes chega boa. Pastor, e você tem fé? Tenho. Você crê? Creio. Você profetiza? Profetizo. E por que a notícia ruim chega? Jó explica claramente isso. Receberia o bem de Deus e não receberia o mal? O Senhor te trouxe aqui hoje para conversar contigo. Vamos conversar aqui. Você que está aí nas mídias sociais, vamos conversar. Você tem duas opções. Receba a notícia ruim e desmonte, ou receba a notícia ruim e persevere. Se você recebe uma notícia ruim e desmonta, expectativas para milagre acabam. Estão entendendo isso, amém? Se você recebe a notícia ruim e insiste em orar, Deus muda essa sorte. Tem sortes para serem mudadas aqui hoje. Tem sortes para serem mudadas aqui hoje. Afeta. Esses dias eu estava lembrando da morte do meu pai. Foi tudo muito rápido. Parecia uma sinopse, um flash passando, um resumo. De repente, o telefone toca. Papai está passando mal, Valéria fala. Pô, passa alguns minutos, Valéria chama. Olha, a coisa é muito séria. Eu estou indo para aí, estava no posto na Penha, estou indo para aí. E ela repete, Paulo, é muito sério.
Tá, Valério, estou indo para aí. Está entendendo? Falei, sério quanto, Valério? Papai morreu. Que isso, Valério? Que isso? Eu fiquei repetindo, que isso? Que isso? Como é que pode? Não sei, Paulo. Papai morreu. E eu corri para lá. Que eu chego lá, explicam que tentaram de tudo. Que ele já chegou desfalecido, tentaram de tudo. Do nada se sentiu mal, do nada parou no posto e pronto, a história acaba aí. Nesse momento vem a pancada, vem a notícia ruim, você tem que assimilar. Sabe o que acontece? Eu abro um parênteses aqui. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Eles entram em processo de negação sobre uma notícia ruim. Por favor, fique atento a esse detalhe. Elas entram em processo de negação. Vou te falar, hein? Meu Deus. Quando elas entram em processo de negação, vira impedimento para tratamento. Não há espaço para cura nessa alma. Não há espaço para o Espírito Santo agir e confortar. Olha como é que é complicado. Por quê? No processo de negação, ela grita para ela mesma, eu não aceito isso. Como se o aceitar ou não mudasse alguma coisa. E esse processo de negação se torna muito duro para a própria pessoa. Porque vai provocar um desgaste espiritual, emocional, físico. Porque o não aceitar, entenda isso, igreja, o não aceitar não muda nada, apenas afeta você. Esse processo de negação vai consumindo a pessoa. A maioria dos problemas psicossomáticos, emocionais, são decorrentes da não aceitação de alguma notícia ruim. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu e ela não soube e não sabe lidar com isso. Por isso eu fiz questão de começar no versículo 2, porque é muito linda a história. Oraram, Pedro saiu da prisão, tá, mas e Tiago? Tiago foi morto à espada. Tão de Deus quanto apóstolo, tanto caminhou e aprendeu com Jesus quanto. E aí vem aquela pergunta que você não vai conseguir uma resposta na tua vida, e é por isso que muita gente vive com problemas e crises emocionais. Porque quer respostas que nunca terá. Qual? Por quê que Deus deixou Tiago morrer? E Pedro foi preso? Qual a resposta? Não tem resposta. Tem muitos problemas que você está vivenciando, porque você está em busca de respostas que não terá. E isso afeta a tua oração. Por quê, pastor, afeta a minha oração? Porque afeta teu relacionamento. Uma vez que você entra em negação e entra em crise, você já começa a orar pelo que você quer. Quando o que você quer não chega, nós queremos Pedro e Tiago vivos. E de repente chega a notícia, Tiago já era, Tiago morreu. Entra um processo agora, ou assimila e volta a atenção para orar por outra causa, ou desiste, para. Entendeu? Teve a notícia ruim. E nesse caso, Tiago morre. O que a gente faz agora, igreja? Magno, o que a gente faz agora? Chora, pranteia, entra em crise, surta, Edson. Ou a gente direciona a nossa força para orar por Pedro. Perceba o que acontece? Que a nossa oração enfraquece, porque a gente começa a orar por coisas que não tem mais jeito. Enquanto você podia gastar a tua energia por coisas que têm jeito. Essa noite eu te trouxe aqui
Por favor, escuta isso. O Senhor te trouxe aqui para tratar contigo. Para que você assimile, escuta, para que você assimile algumas verdades. Notícias ruins sempre acontecerá na sua vida. Se ninguém nunca te alertou sobre isso, hoje você está sendo alertado. Sempre, isso é vida. Notícia boa, notícia ruim. Coisas darão certo, coisas darão errado. Você será reprovado e depois em outro momento aprovado. Ou você será reprovado, reprovado, reprovado e talvez depois aprovado. Ou o outro que estava do teu lado é aprovado de primeiro e você está lá no processo de reprovação. Gente que nem estudou, passou no concurso, pastor. E eu dei minha vida e não passei. E faz o quê? Desisto da carreira. Não, vai se preparar, vai orar, vai buscar, supera. E vai em frente. Se essa postura não acontecer, você não consegue lidar. No momento que eu chego, dou de cara com o meu pai, morto, em um saco preto. Estava com o Marquinhos, meu cunhado. Vem o processo de assimilação. O que eu faço agora? Meu pai era meu segundo aqui na igreja. E aí veio, como que eu lido com isso? Como que a igreja lida com isso? E aí minha cabeça foi girando. Como que eu chego na igreja agora e dou a notícia? E eu comecei a buscar em Deus, olha que é interessante. A minha oração em Deus foi, Senhor, o que eu faço agora? Eu não questionei que meu pai morreu. Eu questionei para Deus, Senhor, eu quero saber o que eu faço agora. Como que eu lido com isso? É o que eu estou precisando agora. O que eu faço? Como eu lido com isso? Nesse processo, passamos com meu pai, botamos no caixão, na chegamos aqui com o corpo já anoitecendo. Isso aqui estava hiperlotado de pessoas esperando o meu pai chegar. No carro, vindo, acompanhando o carro da funerária, para trazer meu pai para cá. Eu continuava orando. Senhor, preciso de estrutura, preciso de estar centrado, preciso de equilíbrio. Senhor, me mostra como lidar com isso. Me mostra como fazer. Senhor, me dá serenidade para poder lidar com as pessoas na igreja. Esse foi meu processo de oração até chegar aqui. Quando eu cheguei aqui, parecia que eu tinha ganho uma anestesia, daquelas cavalar. Porque eu comecei a acalmar quem estava chorando, consolar quem estava desesperado. Tinha gente muito desesperada, eu confortando todo mundo. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, como que pode ele estar tão sereno? Foi o processo de oração, Priscila. Antes de chegar aqui. Toda pessoa desequilibrada não está no Espírito Santo. O Espírito Santo traz equilíbrio. Desequilibrou, você está precisando do Espírito Santo na sua vida. Obra do Espírito, obra da carne, que gera contenda, rixa, inimizade, disputa, rixa. Obra da carne, benignidade, mansidão, domínio próprio. Perceba? Quando você ora, você atrai o Espírito Santo para você. E a tua mente esclarece sobre o que você pode orar e o que você não pode orar. O que faz diferença e o que não faz. Se a igreja sair daqui hoje sabendo pelo que orar. Se você sair daqui sabendo pelo que gastar seus minutos de oração. Sobre o que profetizar, sobre com que força você deve profetizar. Pastora Jaqueline, meu Deus. É claro que
Muita gente vai falar de profecia, vai falar de fé, e alguns vão dizer assim, eu recebi uma profecia que não se cumpriu. Lamenta a vida toda, ou pega a que se cumpriu e usa de base para seguir em frente? O Senhor está tratando com você aqui. Mas vamos ficar na notícia ruim, pastor? Não sei, vai ficar? No dia seguinte eu estava aqui, botei o povo para cantar, pastor Josmar. Fizemos um culto. Louvor, adoração. Meu tio Delcio, que é lá de Vassouras, ele disse que não sabe o que aconteceu com ele. Até hoje ele fala sobre isso. Mas que ele estava sentado por aqui e disse que de repente ele disse que se via no meio do trigal. Ele fala sempre sobre isso. E foi dando uma paz nele, uma paz nele. E ele sentiu tanto Deus aqui, no velório do meu pai, que ele disse que teve uma hora que ele parecia que estava dentro daquele trigal ali que ele falou. Ele estava sentindo o Espírito Santo, confortando, consolando. Falta de paz é falta do Espírito Santo. Eu estou numa agitação sem fim, eu estou nervoso, eu estou agitado, eu estou me precipitando. Falta do Espírito Santo. Clama por Ele, peça por Ele. Porque essa oração começa a ser direcionada. A igreja estava orando. Pelo quê? Orando por Tiago, repita, Tiago estava morto. Orando por quem, pastor Fernando? Pelo que ainda tinha jeito. Diz o texto, Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Não fomos afetados. Começamos a orar pelo que a gente sabia que podia ser mudado. Você está fazendo oração por alguém que você sabe que pode ser liberto? Continue. Está fazendo oração por quem está vivo? Continue. Tem pessoas vivas que precisam da sua oração. Clame, ore. Está vivo, tem esperança. Ainda dá. O pessoal está falando, Daniel está muito estranho. Josmar está falando, Daniel está muito estranho, né? Meu Deus do céu, Daniel está muito estranho. Mas estava vivo. Se orou por ele. Não olhe para quem está vivo e diga não tem jeito. Quem não tem jeito está morto. Shemante carabás, shemante carabás. Não abra a boca para dizer não tem como, porque não tem como é para quem está enterrado no cemitério. Se está vivo, tem como. Igreja, direcione a oração para que haja esperança. Se alimente da esperança de um Deus. Tudo bem, infelizmente, lamentamos, perdemos quem amávamos, mas Pedro ainda está vivo. Vamos orar por quem está vivo. Mas a negação faz você guardar luto eterno por quem morreu e esquecer quem está vivo. Estão entendendo, amém? Essa pregação ela é muito sensível, porque ela acaba tocando em pontos muito nevrálgicos, melindrosos, como dizia minha avó. Mas é necessário. Tem gente vivendo luto eterno, mas abandonando quem está vivo. Eu sou assim porque perdi minha mãe. Teu pai está vivo? Por que você não cuida dele? Eu sou assim porque perdi meu pai e a minha mãe. Você tem irmãos? Cuide deles. Mas eu perdi um irmão, eu tinha 2, perdi um. Cuide do que ficou. Mas tem gente na minha família que só dá problema. Está vivo? Então ore. Para que o milagre aconteça. Repito o tema. Enquanto você ora, Deus libera seu milagre. Mas, se você... vou ter que falar isso. Se você mantém luto eterno por quem já foi,
esse luto vai acabar afetando quem está vivo. E as suas orações perdem a força. Ah, mas a minha irmã está no fundo do poço. Está morta ou viva? Para de chorar por Tiago, não dá tempo. Comece a orar por Pedro, porque é urgente. É muito forte isso. Se a igreja demora muito para redirecionar a oração, podia ser que não desse tempo de salvar Pedro. Porque o rei estava animado, essa é a palavra, animado para matar Pedro. Porque o povo gostou muito da morte de Tiago. E aí, vamos guardar agora Pedro, vamos fazer outro momento, agora a gente mata Pedro para animar o povo. É assim que o rei estava. Quanto tempo se tinha para orar? Agora. Pergunto sem querer resposta, que também não tenho. Você sabe quanto tempo quem você ama ainda tem? Você acha que o inimigo não quer matar? Porque depois que mata, a esperança acaba. Cada minuto que você perde, não orando por quem está vivo, é uma vantagem que você dá para o inimigo. Existem causas. Eu quero que você fique atento a isso. Existem causas que você está dando por morta porque tem muito tempo. Quem disse que morreu a causa? Oi? Quem disse que a causa acabou, não tem mais jeito? Foi Deus ou você que pelo tempo acabou desistindo? O Senhor está falando com você agora. Eu tenho causas que há muito tempo eu orei e acabei até parando de orar, pastor. Resgate a sua oração, mas junto com esperança. Se ainda Deus não disse não, então ore pelo sim. O não veio para Tiago, não, morreu. O não veio para Pedro, Deus não falou nada ainda, então ore. Deus falou alguma coisa? Deus disse para você que não vai ter jeito? Deus disse para você que não tem como? Deus disse para você que não vai dar? Não, Deus não falou nada. O silêncio de Deus deve gerar esperança em você. Enquanto tem esperança, ore, 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 porque Deus pode fazer milagre. Sabe? Ah, se a igreja sair daqui hoje entendendo isso, meu Deus, o inimigo vai passar aperto com você. Volta-se agora todo o foco para Pedro. Não dá tempo. Não dá tempo de lamentar por notícia ruim. Vamos orar por Pedro. A notícia chega. O rei vai matar Pedro também. Porque o povo gostou. O Pedro está preso. E eu fiz questão de destacar alguns pontos do processo. Repita, processo. Olha o que a gente vai ter aqui, hein? Aonde Pedro estava, pastor? O texto diz. Pedro estava detido na prisão. Ele estava guardado, diz a palavra. Guardado. E como que ele estava guardado? Ele estava guardado por Herodes para ser morto. Versículo 6. Quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo, repita, dormindo, entre dois soldados. Olha, vem comigo e acompanha a visão. Entre dois soldados, ligados com duas cadeias. Diante da porta, guardavam a prisão. Herodes recomendou tanto pela vida de Pedro, que queria comemorar a morte diante do povo, que coloca Pedro numa situação de prisão, Vitor, estranha. Dentro da cela. Dois soldados dentro da cela. Acorrentados a Pedro. Do lado de fora da cela, soldados guardando a cela. Vai acompanhando. Para sair da prisão, havia mais duas guarnições guardando a prisão. E mais a saída para a rua, que era uma porta de ferro.
Ou seja, impossível tirar Pedro dali. Essa é a ideia. Repita, impossível. O inimigo está achando que a tua causa é impossível de ser resolvida. O inimigo já botou correntes, demônios, cercou, botou outras guarnições de demônios, trancou no lugar e disse: daqui ela não consegue tirar ele, daqui essa causa não sai, daqui isso não sai. Botou um juiz endemoniado para guardar o documento, botou um advogado endemoniado para impedir que a causa venha à tona, e ele está dizendo: quero ver tirar daqui. Pegou quem você ama e acorrentou nas drogas, no vício, na carnalidade, disse: quero ver sair desse fundo. Repita, mas a igreja estava orando. Começa o processo, e isso aqui é muito interessante. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E os soldados, Pedro, continuaram dormindo. O anjo diz: levanta. A situação era tão inusitada para Pedro, que quando essa situação começa, ele achou que estava tendo um sonho, uma visão. Ele estava tendo dificuldade de administrar. Olha que palavra linda, eu vou liberar para você. A hora que o Senhor começar a liberar, você vai achar que está sonhando. Ah, não, você não entendeu. A hora que o Senhor começar a liberar, você vai achar que está sonhando. Pedro, cutuca o anjo, cutuca Pedro, acorda Pedro, diz: vem. As correntes soltam dos braços. Levanta e vem comigo. Versículo 8. Disse o anjo: veste as tuas roupas, calça as sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: bota a tua capa e me segue. Versículo 9. E isso os dois soldados dormindo, continuavam dormindo. Versículo 9. Saindo, o seguia. Ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele cuidava que via alguma visão. 10. Quando passaram a primeira e a segunda guarda. Repito de novo. Quando passaram pela primeira guarnição e o anjo conduziu e passou pela segunda, Pedro já estava assim: que visão espetacular eu estou tendo. Sabe por quê? A gente ora tanto para que o milagre aconteça, que quando ele aparece na nossa frente, a gente pira. Mas eu quero liberar essa palavra para você. Tem coisas que você está há muito tempo clamando e pedindo. E hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu vou liberar. Shemante, carabaxi, carabaxi, carabaxi. Tem fé aí para isso, igreja? Você aí na telinha, tem fé aí para isso? Hoje o Senhor está dizendo para você: eu vou liberar o que estava preso e acorrentado. Meu Deus. Tem gente falando assim: que pena, né? Pedro era tão bom. Tem gente já assumindo o luto de quem não morreu. Tem gente ainda aceitando a ideia da derrota. E o juiz ainda não bateu o martelo. Eu ia falar de esporte, mas estou com medo, porque agora tem um especialista aqui, eu fico com medo de...
Pô, agora tem um blogueiro aqui, o cara sabe tudo. Mas eu vou falar, pode me corrigir se eu estiver errado. A maioria das grandes vitórias de qualquer campeonato, quem assume a derrota não vê. Aquelas viradas extraordinárias nos últimos minutos, não vê. Por quê? Quem é que não vê? Aquele que ele olha para o relógio e diz, falta só 10 minutos para o jogo acabar, eu vou me adiantar porque já perdemos. Quando ele chega do lado de fora do estádio, Magno, gol! Quem? Gol do time dele. Daqui a pouquinho, gol de novo! Meu time empatou. Aonde ele está agora? Do lado de fora do estádio. O inimigo quer que você desista antes de o juiz bater o martelo, mas você vai dizer, enquanto o meu Deus não der a palavra final, eu creio! Mas eu digo uma coisa para você. O inimigo não vai me pegar lamentando do lado de fora do estádio, não, porque enquanto o jogo não acaba, eu estou na torcida. Vai ter gente do teu lado dizendo assim, desiste. Eu sei o que é isso. Já passei por isso. O médico disse, então já foi. O advogado falou que não tem jeito para ganhar essa causa? Então, não tem jeito. Esse advogado é muito bom, ele é experiente. Tira uma dúvida minha. Quem é mais experiente que o teu Deus? Quem sabe mais do que o seu Deus? Eu falei hoje de manhã, tive uma experiência com o Daniel na sexta-feira muito interessante. Uma luta para conseguir o dinheiro, tem que mandar para Portugal para pagar lá as despesas de combustível. Conseguimos o primeiro milagre, o dinheiro entrou. Só que o dinheiro entrou 4 horas da tarde, era 10 para as 4. Não dava mais tempo hábil, por causa do fuso horário de 4 horas, de mandar o dinheiro para lá para pagar a conta na sexta-feira. Não dava mais horário, 8 horas da noite lá já. Aí eu falei, Daniel, será que a gente não consegue por aquela transferência rápida? Ele abriu lá para ver, indisponível por conta do horário, só segunda-feira. Aí Daniel falou comigo, agora já era, pai. Não tem que fazer só segunda, e às vezes quando bota segunda assim, pai, ainda estica e cai na terça. Eu falei assim, vamos puxar o dinheiro agora. Pai, nem adianta correr. Vamos puxar o dinheiro agora, gera o Pix. Gera a transferência aí. Ele gerou as transferências. Você conseguiu o dinheiro todo? Todo. Vamos puxar. Essa parte Deus já fez, vamos pelo que Deus já fez. Deus mandou? Deus mandou. Então vamos puxar. E puxou o dinheiro. Ele, pai, agora, vamos ver, né? Segunda-feira a gente vê o que a gente faz. Eu, ok. Passa 10 minutos. Daniel me chama. Aguento você não, pai. Não, você não dá não. Falei, o que aconteceu agora, meu filho? Pai, tem 10 minutos que fez a transferência. O dinheiro já está aqui em Portugal. E eu falei para ele, mas o banco não avisou que não tinha como? Pois é, né, pai? Se é comigo, chega só na terça-feira. E eu falei, sabe o que você não entende, Daniel? Deus manda no banco. Sabe o que você, meu irmão, não está entendendo? Deus manda no tribunal, Deus manda no juiz, Deus manda no médico, Deus manda no hospital, Deus manda. O teu Deus, mas botou 2 soldados de cada lado, acorrentou, botou 2 fileiras de guarnição, trancou dentro de uma cela, e Deus está rindo. Se eu quiser, eu tiro de lá. Se eu quiser, te dou vitória. Se eu quiser, eu curo. Se eu quiser, eu liberto. Se eu quiser, eu dou uma palavra e a porta abre. Se eu quiser, eu dou ordem ao anjo e ele vai lá. Eu dou ordem e vai lá. Passa a primeira fileira. Passa a segunda. Diz o texto. Vamos ler. 10. Passaram a primeira e a segunda guarda. Chegaram à porta de ferro. Repita, porta de ferro. Que dá para a cidade. Ou seja, é aquela
gigantona da prisão. Eu gosto do texto, que o texto é muito claro. Já tinha se livrado dos 2 soldados que estavam acorrentados com ele. Não sei como passou por uma guarnição. Não sei como passou pela segunda. Repita, não sei como. Eu gosto disso. É isso que eu gosto disso. Não vem para cá querer explicação. Milagre não se explica. Não sei como, mas o Senhor passou. Passou. Eu já não sei se você já viu. A criancinha, a professora falava assim, baleia não consegue engolir nada grande. Aí a criancinha fala, professora, a baleia engoliu Jonas. E a professora diz, não tem como. Porque a baleia não consegue, explicou cientificamente, que a garganta não permite e tal, não consegue engolir um homem. A baleia engoliu Jonas. E aí a professora fala, não tem como. Tudo bem, professora. Quando eu chegar no céu, eu pergunto para Jonas. Aí a professora falou, e se ele foi para o inferno? A senhora pergunta. Passou a primeira. Soldado não acordou? Não acordou. As correntes caíram e ele não acordou? Não acordou, pá. Passou pela fileira. Os guardas não viram? Não viram. Passou pela segunda guarnição. Os soldados também não viram? Não viram. E para agora diante de um portão de ferro gigante. Amigo, escuta o que eu vou falar e segura. O Deus que já fez o que já fez até aqui, vai completar a obra. Não tem portão de ferro que vai segurar teu milagre, não. Tu sai dessa, tu passa disso e conta teu testemunho. Meu Deus. Para diante do portão de ferro. E o que acontece, pastor? Só para lembrar, repita, a igreja continuava orando. Enquanto essa cena está acontecendo, e a igreja? A igreja continuava orando. Em contínua oração, a igreja permanecia. Chorando por Tiago, mas focando a oração em quem estava vivo. Segue o texto. Passaram a primeira, passaram a segunda, chegaram no portão de ferro, versículo 10. Que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Aí aquele que quer explicação entra em crise agora. Como é que é? Os portões de ferro. Se abriram. Como assim se abriram? Se abriram. Aquela porta diz, não tem como. Vê se você aguenta e tem fé para isso. Vai se abrir. Ai, que fé. Tem gente que fala assim, pastor, essas coisas não acontecem mais. É coisa só lá da Bíblia. Parabéns para você. Fica assistindo então, porque tem gente tomando posse aqui. Eu não empresto fé, eu não dou fé para ninguém. Eu apenas motivo você. Tem porta de ferro aqui, que já está começando a se mexer para abrir. Meu Deus. Pastora Patrícia, tem porta de ferro aqui, se mexendo para abrir. Vitinho, tem porta de ferro aqui. Você vai dizer, como é que abriu essa porta? Abriu. Mas o teu currículo não dá para isso. O que eu posso fazer? Briga com a imprensa. Não tem como isso. Não tem, mas como você conseguiu? Você vai dizer assim, eu não consegui. Abriu. Mas como foi esse casamento lindo? Abriu. Mas tem gente que não consegue. Abriu. Não é o que o texto diz? Abriu por si mesmo. E aí,
Eu acho muito legal essa. Cara, a Bíblia é linda porque ela não fica criando nenhuma história muito sobrenatural com as pessoas. As pessoas vivenciam e são humanas. Pedro era humano. Pedro sai de dentro, a porta abre, Pedro sai. Diz o texto que quando ele chega do lado de fora, o anjo anda com ele um pouquinho ainda na rua e some. E Pedro diz que fica desnorteado. É o que o texto diz. Gente, não era sonho não? Nem era visão? E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se desapareceu. 11. Pedro tornando a si, olha que loucura. Pedro tornando a si, disse: eita, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou mesmo, ele enviou mesmo o anjo. E me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam, que era a minha morte. Eu acho interessante isso aqui. Eita, o eita é meu, tá? Eita. Não é que o anjo veio mesmo? Então, aquela recapitulada, Magno. Então, a corrente caiu mesmo? Os 2 guardas ficaram lá dormindo mesmo? Então, eu realmente passei pelas 2 fileiras de guarnição, andando. Ué, gente, então o portão se abriu mesmo? Porque tudo isso que está escrito aqui é o que ele conta quando chega na igreja. Por isso tem um registro. Porque ele chega lá e conta. E abriu. Quando eu vi, eu estava na rua. Quando eu voltei assim, eu falei, eita, o anjo do Senhor veio aqui mesmo. Ah, mas você vai vir aqui na igreja de novo. E vai contar assim, gente, eita, o anjo do Senhor foi lá em casa. Eita, o anjo do Senhor foi lá no meu parente. Tá crentinho. Não sei o que aconteceu. Pegou a Bíblia e foi para a igreja. Lembrei do Dudu, ateu. Não quero mais nada, acredito em mais nada, acredito em mais nada. O anjo foi lá, pegou ele, agora é diácono. Pregador e chorão. Aí você fala assim, qual a explicação? Eita, foi o anjo que foi lá. Deus está dando ordem a anjos aqui. Que começaram o processo. Que já arrancaram da primeira cela. Já passaram pela primeira guarnição. Passou pela segunda. Abriu os portões. Te colocou no meio da rua. E aí vai direcionar você. Volta para a igreja para dar o testemunho. Vai voltar? Olha para quem está ao teu lado. Se prepare para voltar para dar testemunho. Agora vem a parte muito interessante. Pedro chega na igreja. E quando ele chega na igreja, ele fala, vou lá ter com os meus irmãos. Pergunto, quem garantia que os irmãos estavam lá? Mas ele sente vontade de ir encontrar os irmãos. Só que ele vai a uma casa, ok? Ele não vai encontrar a igreja reunida orando, ele vai à casa de alguém. Só que o povo estava reunido na casa desse alguém. Para de achar que igreja é isso aqui. Seu quarto é a igreja. Chemante, carabás. Sua sala é a igreja. Reúna e ore. Grupo de WhatsApp é a igreja agora também, menino. Bota o povo para orar. Faz chamada de vídeo. Eu sou muito ruim nesse negócio de chamada de vídeo. Eu tinha uma chamada de vídeo de uma reunião. Marquei uma reunião pelo WhatsApp. Só que assim, eu marquei a reunião pelo WhatsApp, mas eu não sei fazer chamada pelo WhatsApp. E eu ia pedir alguém para me explicar, Anderson Marinho. Esqueci. Chegou a hora da reunião. Eu peguei o celular. Ixi. Tinha que chamar 2 pessoas para a reunião. Eu falei, e agora? Como é que funciona isso? Se eu chamar a primeira, como é que a segunda entra? Como é que é isso? E eu olhei e falei, e agora? Está na hora da reunião. Estou contando isso aqui, mas não posso contar para quem aceitou a reunião. Aí eu abri lá, botei lá assim, eu vi lá um negócio de chamada, apertei, apareceu link, copiar link, enviar link,
Eu falei, caramba, será que é isso aqui, gente? Eu falei, vou enviar esse negócio, pode ser que dê certo. Eu enviei para um, enviei para outro. Aí fui lá, olhei, falei, eita, foi, hein? Falei, e agora, será que se a pessoa chamar vai aparecer aqui? Falei, eu vou clicar primeiro, né? De repente funciona igual o Zoom. Aí apertei. Aí apareceu eu, sozinho. E demorou. E foi demorando, e eu fiquei nervoso. Falei, meu Deus do céu. Primeira reunião com o parceiro novo, eu falei, vou me queimar. O cara falou, o cara não sabe nem mexer no WhatsApp. E eu falei, meu Deus, e eu assim, Senhor, tem misericórdia, Senhor, faz dar certo isso aqui, faz dar certo isso aqui. A gente está querendo resolver coisas difíceis, mas não consegue fazer uma chamada de vídeo. Deixa Deus fazer o milagre, gente. Você se embola com coisas simples. Aí eu vejo, não, que o pastor Paulo não sabe fazer chamada de vídeo para fazer milagre. Me esqueça. Vai dobrar teu joelho lá no teu quarto e vai clamar. Que eu posso fazer, você ora comigo? Oro. E vai ter milagre? Sei lá. Pode ser que Tiago morra, pode ser que Pedro seja solto. Não é controle nosso, mas eu te garanto, dependendo da sua oração, milagre acontece. Entrou a primeira pessoa, opa, já não está tão ruim. Aí demorou um pouquinho, entrou a segunda pessoa. E eu lá na reunião já, graças a Deus. Que pena que você não entende. Que você é aquele que não tem competência para resolver coisas impossíveis. Mas a tua oração move a mão de Deus. Faz soldado dormir. Faz soldado ficar cego. Faz prisão abrir. E aí vem a parte mais linda dessa história. Chega na casa. Vem aqui no texto. E batendo Pedro à porta da casa, ele chama, ele estava na casa de Maria, o texto deixa claro, casa de Maria, mãe de João. E ele chama, ele bate na porta. Uma menina, de nome Rod, escuta batendo na porta. E olha, diz o texto que quando ela olha, ela toma um susto, porque ela vê Pedro. Baseado na impossibilidade, repita, impossibilidade. Não deixe a impossibilidade atrapalhar a sua oração. Baseado na impossibilidade, ela toma um susto, fica tão feliz que não abre a porta. Ela sai correndo e larga Pedro lá. E vem correndo e diz, Pedro está aqui na porta. A impossibilidade era tão grande que assim, deve ser um anjo. Ou seja, era mais fácil um anjo do que Pedro. Porque sabiam aonde Pedro estava. Você sabe o tamanho da impossibilidade, mas você também sabe o tamanho do seu Deus. Não interessa a impossibilidade. Teu Deus faz. Teu Deus pode. Quem não quiser acreditar, deixa ele assistir. Mas teu milagre chega. Quem está batendo na porta, Rod? Pedro. Deve ser um anjo. Não é anjo, é Pedro. E o texto fecha. Voltaram. Porque Pedro continuou batendo na porta. Olha o que diz aqui o finalzinho, é muito interessante. Versículo 13. E batendo Pedro à porta, no pátio, uma menina de nome Rod saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria que ela estava, ela não abriu a porta, mas saiu correndo. E anunciou que Pedro estava na porta. 15. E disseram-lhe, você está fora de si. Mas ela afirmava, é Pedro. Não é, deve ser um anjo. 16. Pedro perseverava em bater. E quando abriram, fecha aqui, viram-no e se espantaram. Olha isso. É o seu milagre batendo na porta. Convido você a ficar de pé. Seu milagre já está liberado. Meu Deus. Seu milagre já está liberado.
Seu milagre já está liberado. Está batendo na porta. E a impossibilidade, Deus pulveriza a impossibilidade, diz: eu dou ordem e milagre acontece. Tem milagre chegando, tem milagre chegando. A igreja fica assustada pela resposta. O teu milagre vai chegar e você vai ficar espantado. Por quê? Porque o teu Deus está dizendo para você: enquanto você ora, eu libero o seu milagre. Enquanto você está orando aqui, o anjo do Senhor está lá agindo a teu favor. Você vai encontrar dois tipos de pessoas: os que saem daqui dizendo, tomei posse, e os que saem daqui dizendo, não tem como no meu caso. Descola dessa pessoa, porque ela não vai ver, você vai ver. Deus pode? Pode, claro que pode. Volta na pergunta: e por que Ele não salvou? Querido, morrer todo mundo vai morrer. A questão toda é o propósito. Lázaro morreu? Morreu. Ressuscitou? Se for em Israel, você encontra Lázaro? Lá na casa dele? Por que não? Porque ele morreu de novo. A única vantagem de ressuscitar é que você morre 2 vezes. Porque ninguém que ressuscitou está lá. Morreu de novo. Você não está entendendo que o Senhor já tem dia e hora marcada para a morte de cada um aqui? Porque a nossa cidadania é céu, é céu, é céu. A questão não é a sua morte, a questão é o propósito da sua vida. Pedro morreu, crucificado, de cabeça para baixo, mas não antes de completar o que Deus queria. Não a hora que o homem queria. Para de entregar os pontos. Para de desistir antes do juiz apitar o fim do jogo. Ah, mas se eu fosse você, deixa o Espírito Santo te consolar. Ué, como assim? Ele está preso, ele não está morto. A hora que o Senhor quiser, Ele te dá o consolo. Mas primeiro, não mate quem está vivo. Não entregue os pontos. Não aceite a derrota de uma coisa que ainda está em batalha. Enche o teu coração de esperança e parte para a guerra. Profetize. Usa a sua casa, como Maria estava usando. Reúna o povo. Ore, clame, chame intercessores. Passa o pedido. Fala: gente, ora comigo por essa causa. Vai lá no grupo de oração. Bota lá: gente, está difícil, me ajuda em oração. E aí um ou outro vai pensar: ela não desiste, ela não entrega os pontos. Não desista. A hora que Deus quiser, Ele dá sim, Ele dá não. Você insista na sua oração. Tem milagre batendo na porta. Não faz igual a Rod, não. Abre a porta. Não se assusta não, porque tem milagres que vão mexer com você. Eu estou liberando essa palavra do coração de Deus para você. Tem milagre batendo na tua porta. Você será surpreendido, surpreendido. Senhor, coloca os teus filhos em tuas mãos. São teus. Eu libero essa palavra, Senhor. Que os teus filhos continuem orando. Porque enquanto eles estão orando, o Senhor está liberando o milagre. Eles nem sabem, só estão orando. Mas o anjo já está lá quebrando uma corrente, quebrando outra. Já está lá passando pelo inimigo, paralisando e cegando demônios. Já está lá abrindo portas de ferro. E preparando o milagre para os seus filhos. Enquanto nós estamos orando, tem milagre sendo preparado, Senhor. Que os teus filhos entendam e saiam daqui de forma profética, convictos de que são aqueles que o Senhor escolheu para dar testemunho da impossibilidade se materializando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo.
Em nome de Jesus, eu os abençoo. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém e amém. Tem alguém no nosso meio afastado dos caminhos do Senhor que quer voltar a caminhar hoje? Aproveite esse momento. Tem milagre batendo na porta, então aproveita. Está afastado dos caminhos do Senhor? Volta agora, vem aqui à frente, eu oro por você. Só ora, é o que eu vou fazer, só isso. Eu quero orar por você. Quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Faz isso agora. Cadê você? Cadê o primeiro? Deixa eu vir aqui orar por você, só isso que eu quero. Eu quero orar pela sua vida. Está afastado dos caminhos do Senhor? Vem, volta. Chega de ficar por aí. Deixa o Senhor completar a obra que Ele começou na sua vida. Deixa o Senhor completar a obra que Ele começou na sua vida. Em nome de Jesus. Eu vou encerrar esse momento. Posso encerrar? Você não está sentindo nada aí no seu coração? Nenhuma vontade de vir aqui? Tem certeza? Está afastado? Volta a caminhar hoje. Estou te chamando para a igreja. Estou te chamando para deixar o Senhor assumir o cuidado e controle da sua história, da sua vida. Toma essa decisão agora. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Não seja afetado pelas notícias ruins. Não seja afetado pelas impossibilidades. Apenas continue orando. O milagre vai ser liberado para você. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.